amigos, meus seguidores. Hoje nós temos uma convidada muito especial, aliás, todos são especiais, né? Mas a Dani aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Dani, por estar aqui. Né? Nós estamos no mês Outubro Rosa, um mês de prevenção contra o câncer de mama. E a Dani está aqui para conversar um pouquinho com a gente, né? Falar dessa experiência, de tudo que você passou, né, Dani? Sim. E vai estar passando aí para os nossos, para vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Eu gostaria que você se apresentasse. Tudo bem? Boa noite, gente. Eu sou Daniela Meirelles, eu tenho 34 anos, sou organizadora de eventos e administradora de empresas. E há 2 anos eu estou no processo, agora eu já estou curada, mas eu passei pelo tratamento do câncer de mama, né? Venci essa batalha com a graça de Deus. E aí, estamos aqui para contar hoje para vocês como foi esse processo. Nós agradecemos. Imagina. Durante o dia, né, nós sempre colocamos, perguntando, pedindo para que vocês perguntem, né, para a pessoa que vai estar aqui sendo entrevistada, né? E muitas pessoas mandaram várias perguntas e mais uma vez eu agradeço vocês que têm participado ativamente aqui comigo. E a primeira pergunta, Dani, como foi que você descobriu que tinha um câncer? Então, eu descobri o câncer, eu estava com 32 anos, eu sou mãe de 2 filhos, e aí quando os meninos saíram para passar férias com o pai, eu acordei num sábado e fui tomar um banho relaxante. Mãe de filho pequeno não toma banho direito, né? Já digo sempre. Tudo correndo, tudo sempre na correria. E aí nesse dia eu acordei, eu tinha um compromisso de trabalho, e aí eu fui tomar banho, e aí quando eu passei o sabonete em cima do meu peito esquerdo, eu senti um nódulo, um caroço na verdade, né? Até então pra mim não era um nódulo, era um caroço. E aí eu assustei, eu falei, nossa, aí eu olhei, e eu falei assim, como é que eu nunca vi isso antes? E aí já começou a me dar uma tremedeira, um nervoso, eu falei assim, não, respira, segunda-feira a gente vai ver o que aconteceu. Mas foi assim que eu senti esse nódulo. Não fazia o autoexame, não fazia, só vivia correndo, não fazia também acompanhamento médico, muito tipo, pra lá e pra cá, sabe? Mas foi dessa forma que eu senti esse caroço no meu peito esquerdo. Você acha que, assim, no dia a dia, né, nós mulheres, a gente tem um dia tão atribulado entre trabalho, criança, escola, enfim, tantas coisas. Você acha que a gente acaba esquecendo da gente? Com certeza. Né? Eu acho que é importante se tocar, né? É muito importante isso e assim, e a percepção também que a gente tem do nosso corpo, de conhecer a nossa anatomia, isso é muito importante. Porque se eu tivesse, né, passado, falar, não é nada, mas eu falei, isso aqui não é meu. Não faz parte da anatomia do meu seio. E aí eu corri, eu fui muito rápida a buscar ajuda. Não fiquei esperando, protelando, que é o que geralmente a gente faz, né? Mas eu me preocupou e eu já fui buscar logo ajuda. Quando foi? Quando foi dado o diagnóstico de câncer? Então, foram 2 momentos distintos, né? Porque quando eu senti esse nódulo, eu marquei a consulta, passei com a médica, ela pediu ultrassom. Nesse ultrassom, a médica que me atendeu, ela falou que o nódulo era um nódulo suspeito, que eu tinha que correr. E aí, a médica me encaminhou pro oncologista e eu corri para São Paulo. Eu tava com uma viagem marcada com a minha família. E aí eu falei assim, doutor, o que eu faço? Eu vou viajar? Não vou viajar? Ela falou assim, vai, descansa pra você estar preparada. Quando eu voltei de viagem, o médico em São Paulo, eu fiz todo o meu tratamento pelo plano de saúde, né? Não tive o sacrifício do SUS, graças a Deus, né? Não precisei passar por isso. E aí quando eu voltei de viagem, eu passei no médico em São Paulo e ele solicitou a biópsia. Isso foi em julho, meio de julho,
eu fiz a biópsia uma semana depois e o resultado da biópsia com a confirmação só saiu no final de agosto, no dia 24 de agosto. Eu falo que é o fatídico dia 24 de agosto. E como foi isso? Como foi receber esse diagnóstico? Então, eu tava num dia de trabalho, tava com um dia bem cheio e meu pai que ficou encarregado de buscar esse exame lá em São Paulo, né? Meu pai que mora lá, que eu tenho 2. E aí eu passei o dia inteiro mandando mensagem pra ele: pai, já foi? Pai, como é que... Eu quero saber, tira foto, me manda. Aí ele teve uma hora que você entendeu, ela, para. Quando eu pegar o exame eu vou te mandar. Aí eu sei que passou o dia todo e nada. Eu trabalhei, tipo, mas a cabeça tava toda hora pensando naquele envelope. No meu último cliente, o meu cliente passou pela porta do escritório, começou a chegar as mensagens no meu WhatsApp, com as fotos. Aí eu peguei, sentei na minha cadeira e fui no Google. E aí, quando eu joguei lá no Google, carcinoma indúcto behind de grau 5, tinha um monte de coisa que falava, né? Mas vou abreviar. Eu falei, meu Deus, eu tô com câncer mesmo. Aí eu fiquei meio em choque, assim, sem saber o que fazer. Eu falei, meu Deus, tô com câncer. Aí liguei pra minha mãe me buscar, porque nesse dia eu não sei porque eu tava sem carro. E aí, quando eu entrei no carro, a minha mãe tava com uma cara, assim, totalmente blasé, assim, tipo, sem expressar nada. Aí eu olhei pra ela e falei, você já sabe, né? E ela só fez assim. Aí tá, a gente foi pra casa dela. E aí, chegando lá, aí eu chorei. Aí, pra mim, parecia que tava abrindo o chão e eu caindo dentro. Nesse dia, eu tinha aula, tava dando aula no Senac ainda. E aí, eu não tive condição nenhuma de ir dar aula. Porque foi realmente muito difícil. Porque quando que eu ia imaginar que eu ia ter esse tipo de doença, né? Apesar de já ter um histórico familiar, etc. Mas nunca imaginei que isso ia acontecer. Então, a minha família foi muito forte. Eu tenho uma família realmente muito abençoada. Porque a minha mãe, a única vez que eu vi a minha mãe chorar por conta de eu estar doente foi o dia que eu fui fazer a primeira cirurgia. Aí ela chorou. Mas fora isso, ela foi extremamente forte. Todos eles, muito fortes, assim. Porque eles precisavam me passar essa força, né? E aí foi todo mundo. E eles estavam a todo tempo comigo, cuidando dos meus filhos, né? Eu tive que parar de trabalhar, porque o meu trabalho exige muito do meu físico, do meu estado físico. Então a gente mudou pra casa da minha mãe, ela me ajudou com as crianças. E foi assim, uma reviravolta total na vida. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, 2 meninos, um de 8 e um de 6. São super pequenos, então há 2 anos atrás eles estavam com 4 e 6. Era bem complexo, assim. Então eles lidaram muito bem, eles deram essa força que você precisava. Em todo o tempo. Graças a Deus. Em todo o tempo. Isso é muito importante, né, nesse processo, porque eu imagino, né, só a gente que não passa, né, por isso, a gente imagina, tenta imaginar. E precisa dessa força, a família tem que estar junto, tem que dar força, né? E eu lembro que teve um dia, assim, porque era uma rotina cansativa, muito cansativa, né? Que a gente ia para São Paulo no começo a cada 21 dias e depois toda semana. E aí teve um dia que a minha mãe já estava muito cansada, porque só ela dirigia, porque eu não tinha condição de dirigir depois que eu fazia quimioterapia. E aí ela teve que dar um chacoalhão assim, eu preciso que vocês me ajudem, né? Vamos revezar, vamos fazer alguma coisa. Aí começou, todo mundo um dia ia um dia ia outro. E São assim, quantos irmãos? Tenho um irmão, meu irmão Rodrigo, que é de sangue, e tenho o Jody, que é um irmão de coração, que é filho do meu padrasto. Mas a gente você nunca imaginou, né, Dani, assim, receber uma notícia dessa, Nossa, passar por isso. Nunca. Você falou que
teve histórico, tem histórico familiar, tem. Né? Mas é distante, é próximo? Não, é próximo. Minha avó e bisavó tiveram câncer. Mas não Mas de mama. a minha avó eu acho que teve de mama. Eu não lembro se a avó ou a bisavó. Entendi. Mas não é considerado pela idade que elas tiveram, elas não entra como hereditário. Entendi. Elas tinham quantos anos? Mais de 60. Então, eles não consideram como hereditariedade, né? Mas a gente nunca pensou. Nunca pensou. Às vezes, assim, nas conversas de família que a gente tem, tipo, a família da minha mãe são 6 mulheres e é maioria sobrinha. Então, às vezes que a gente falava tipo, pulou uma geração. Eu falei, eu fui a premiada, né? Obrigada. E agora me conta como foi esse tratamento, Dani? Como que foi? Esse tratamento foi difícil, né? Mas eu fiz 4 sessões de quimioterapia vermelha, né? Fiz 12 da branca. As quimioterapias vermelhas era a cada 21 dias. A branca era semanalmente. E aí eu fiz, o meu protocolo era fazer primeiro as quimioterapias para diminuir o tumor, porque quando eu comecei a tratar, mesmo, que foi em novembro, porque eu fiquei protelando também. Você protelou quanto tempo? Eu protelei de agosto até novembro. Protelei porque eu sempre falava, mas eu tenho trabalho, mas eu tenho agenda pra cumprir, não. E aí um dia também eles me deram um chacoalho e falaram, agora você não tem mais... Para, né? Pode agora parar, vamos começar. Foi bem assim mesmo. Minha mãe e meu padrasto me pegaram e falaram assim, você não vai mais arrumar desculpa pra não tratar. Você vai agora. Aí eu não tive jeito, aí tive que ir. E aí... Eu perdi o que eu tava falando. Como que foi? Como foi o tratamento? Aí você fiz essas sessões, né, de químio. Então, porque até eu começar o tratamento, isso que eu tava falando, desculpa. O meu nódulo de 4 centímetros, ele já tinha evoluído para 7 centímetros. Porque eu tenho um gene que é o HER2 positivo, que ele faz com que as células cancerígenas, elas se proliferem mais rápido. Então, eu tinha esse fator contra, e era por isso que eu também não podia ficar protelando. Então, eu fiz as quimioterapias vermelhas, brancas e passei pela primeira cirurgia. Eu fiz uma adenomastectomia bilateral, eu tirei as 2 mamas. A mama direita eu tirei por opção minha. Conversei com a minha médica, a minha masto, ela é muito querida, assim, e eu sempre falei pra ela que eu queria tirar as 2. Independente de não estar com problema, de não estar doente, eu queria tirar porque a probabilidade de eu desenvolver na outra mama era de 95%. Então eu falei, eu não vou passar por isso daqui 5 anos de novo. E aí a gente conversou e deu tudo certo de tirar as 2. Eu fiz a reconstrução na mesma cirurgia, porque também era um medo meu de ficar mutilada. Tinha pavor de pensar em ficar sem peito, em ter que fazer eu encher depois. Eu falava assim, Fabi, a única coisa que eu não quero é ficar mutilada. Pelo amor de Deus, não me deixe desse jeito, não me deixe sair daqui sem peito. Ela falou assim, não, vai dar tudo certo. E aí, Deus foi tão bom assim comigo, porque na hora da minha cirurgia, perdão, eles fazem um teste, um congelamento. E ali eles sabem se a pele está comprometida ou não, se teve comprometimento de tecido ou não. E o meu não teve. Ai, perdão, gente. Você quer uma? Ai, acho que você. Vou deixar, eu mesmo. E aí, eu não tive que tirar a parte da auréola, né, do CAPS, que eles chamam, né? Então, quem vê acha que é um procedimento estético. Entendi. Porque não teve mudança, não teve aquele corte que fica feio, né? Eu tive um encapsulamento posteriormente por conta da rádio e só. Mas ninguém fala que eu passei por um câncer. E durante todo esse processo, né, do tratamento, como que foi a sua rotina? Mudou a sua rotina? Totalmente. Totalmente. Primeiro, eu tive que deixar de trabalhar. Eu vivia pra trabalhar. E aí, depois,
eu vivia pra tratar. Era essa a minha vida, tipo, não tinha outra coisa pra fazer. Porque você faz a quimioterapia, aí você tem as reações da quimioterapia. Que também, eu só ficava assim, muito sonada no primeiro dia. E teve enjoo, assim, não? Bem pouco, assim. Passei mal durante todo esse processo, foram acho que 7 meses, né, de tudo de quimioterapia. Eu passei mal 2 vezes, só. Mas eu ficava com náusea, ficava uma coisinha chata, assim, nos primeiros dias. Nos 2 primeiros dias. E aí você tem restrição de um monte de coisa. Você não pode comer um monte de coisa. Você não pode estar no meio de um lugar com muita gente por conta da imunidade baixar e você ficar doente. Então, você passa a viver dentro de uma bolha, praticamente. E você viveu durante essa bolha durante quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Depois que passou... Ainda quando passou a quimioterapia, isso ainda deu uma melhorada. Só que eu já estava muito cansada. Muito cansada. Chegou nas quimioterapias finais, assim, eu não queria ver pessoas, eu não suportava escutar barulho. Ainda ficou um restício, assim, disso ainda mais hoje. Sensível. Totalmente. Sensível, né? Eu não conseguia escutar as crianças brincando, me irritava muito, 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 muito. E era por conta dessa fragilidade mesmo do medicamento. Então, o próximo passo foi a cirurgia, você já respondeu, Isso. né? E o que você acha que fez, diferença em seu tratamento? Em relação a hoje estar curada? Isso. Eu acho que a fé. Né? A fé move montanhas. E uma coisa que, tipo, eu sempre falei assim, eu nunca questionei por que eu estava doente. Eu sempre pensei pra quê ou por quê, pra que eu tô passando por isso. Nunca falei assim, Senhor, por que o Senhor tá me deixando passar por isso? Nunca fiquei chorando, me engano por isso. Eu chorei o primeiro dia, né, por causa de receber essa notícia que não é uma coisa que você espera. Mas eu nunca fiquei chorando e murmurando porque eu tava passando por aquilo. Claro que tinha dias que eu falava, Senhor, eu tô tão cansada. Mas ele ia lá e me dava força e eu ia, entendeu? Mas eu acho que a fé, a oração das pessoas... Nossa, eu recebi tanta oração. Eu acho que assim, se existe alguma coisa que tem poder, é a oração. Eu acompanhei tudo. Porque tipo, tinha muita gente intercedendo, muita gente, tipo, gente que eu conhecia, que eu não conhecia. As igrejas se mobilizaram para orar. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? E você também não se entregar. Eu acho que assim, durante até o processo, eu parei com a minha terapia. Porque eu achava que era muita coisa pra ficar falando e eu não queria falar daquilo, apesar de, tipo, eu gosto muito de escrever. Mas eu não queria estar falando todo dia daquilo, ou toda semana daquilo. E mesmo assim eu consegui me manter, eu acho que um pouco em sanidade, sabe? Que eu acho que nesse momento, eu acho que a gente... Se manter firme, né? Ficar um pouco... Eu acho que quando a gente recebe ou tá passando por isso, eu acho que a gente fica um pouco abalada, né? E eu procurei não me abalar, não me deixar deprimir por conta disso. O que não é fácil, né? Que não é fácil. E o que você diria para alguém que passa pelo que você enfrentou? Porque tem alguém ali olhando, assistindo a gente agora e que provavelmente está passando por isso. O que você diria? Eu diria pra pessoa ter esperança. Ter esperança que os dias ruins vão passar. Não é fácil, não vou falar pra você que é fácil, mas também não é tão difícil. As pessoas ainda têm muito preconceito que acham que a gente tá com câncer e a gente vai morrer. E quem acredita nisso realmente vai morrer. Mas se você tiver esperança, se você tiver fé que tudo vai dar certo, o seu tratamento ele vai por um outro nível, sabe? Seu organismo ele responde de uma outra forma. Então, essa tenha fé. né? Sim, Ser sim, positiva, precisa. né? Precisa
precisa, mesmo que às vezes você fala meio desconfiando, mas acredita, vai dar certo, passa, demora, mas passa, e depois as coisas vão se encaixando, vão voltando ao normal, aos poucos. E é tudo assim. Uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo é uma coisa de cada vez. Um dia de cada vez. É verdade. E disso tudo, né, que você passou, o que mais te marcou? Ah, o que mais me marcou com certeza foi a queda do cabelo. Foi. E é esse dia que começou a cair, a minha médica falou, daqui a 15 dias da minha primeira sessão de quimioterapia, daqui 15 a 20 dias o seu cabelo vai começar a cair. E aí eu falei, será que vai cair mesmo? E aí eu já tinha visto a touca pra alocar, já tinha visto peruca, nananã. Falei, vamos ver, né? Não custa. Falei, será que vai cair? Aí não tava, deu 15 dias, não tava caindo. No 17º dia eu ia sair, eu fui fazer escova no cabelo, saiu aquele tufo de cabelo. Eu falei, Senhor, agora é real mesmo. Agora o bicho vai pegar. E aí começava a cair o cabelo, assim, uma coisa absurda de falha, assim, e saía em chumaço. E aquilo foi me dando um desespero. Aí eu fui, um dia, cortei o cabelo mais curto. Eu sempre usei cabelo no ombro, nunca usei cabelo muito comprido. Aí eu fui e cortei mais curto. Aí depois eu fui e cortei mais curto. Aí eu deitava, ficava aquele cabelo, tudo, aquele monte de cabelo na cama. Eu falava assim, meu Deus, que desespero. Aí minha mãe veio com uma caixinha de lenço assim, vamos aprender a usar. Não. Aí eu queria morrer. Eu falei, meu senhor, mas vai ter que ser, né? E aí até que o dia que eu liguei pro meu irmão, eu chorei um dia inteiro, da última vez que eu cortei o cabelo bem curtinho, eu chorei que eu fui parar no hospital, de tanto que eu chorei. E aí no outro dia, isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira eu liguei pro meu irmão e falei, Rô, você tem coragem de raspar minha cabeça? Aí ele falou assim, Dani, eu não estou aí em registro, mas quando eu chegar a gente vai fazer isso. Aí ele chegou no domingo, a gente foi todo mundo pra casa da minha mãe, e aí ele raspou a minha cabeça. E foi um dia muito emocionante, assim, porque aí até então eu já tinha resolvido isso comigo. Já tava ok, tenho que raspar a cabeça. E esse dia foi muito emocionante porque meu irmão sempre teve apego ao cabelo. Ele sempre foi muito vaidoso. E aí a hora que ele raspou o meu cabelo e ele deu a máquina pra eu raspar a cabeça dele, gente, Acompanhei. foi a coisa mais, eu falei assim, não, você não vai fazer isso. E aí todo mundo em casa raspou o cabelo. Foi a coisa, tipo, todo mundo tá junto nessa. Minha mãe cortou, né? Minha mãe cortou o cabelo mais curto, todo mundo foi adaptando dentro do seu limite, sabe? Mas todo mundo tava nessa. E aí eu vi um monte de gente também, amigos que trabalharam comigo há anos atrás, que rasparam a cabeça, cortaram o cabelo mais curto, iam me mandando foto. Gente que tava usando lenço, que foi uma coisa que eu não me adaptei. Eu usei, eu acho que uns 3 dias lenço, depois que eu raspei a cabeça, até porque tava muito calor, né? Já era dezembro, praticamente. E aí, esse foi o dia que foi o mais difícil, assim, lidar. E por que foi difícil, né? Não é... É pelo fato de você reconhecer que ali você tá doente. Falou, putz, acho que esse é o momento que todas as mulheres, né, sofrem. Eu tenho certeza que sim. Nesse momento, né, do cabelo, parece que é um... Porque é a vaidade, né? É a moldura do seu rosto. E aí lidar com essa... Porque aí envolve autoestima, tem tudo isso, né? Porque aí o que acontece é que você tem que dar de cara com o que você é mesmo. Você não é essa pessoa linda, maravilhosa, que você esconde embaixo do seu cabelo, da sua roupa bonita. Você não é aquilo. E foi isso que, tipo, o choque, assim, teve um dia que eu tava na minha casa e eu olhei no espelho, já tava sem cabelo, a sobrancelha também já tinha caído. Falei, meu, você é só isso daí. Porque a gente se apega muito nessa questão da vaidade. Não é errado a gente se arrumar, a gente querer ficar bonita. Mas a gente às vezes coloca isso como
prioridade na vida ou dá muito valor para isso. E aí, isso realmente, para quem não tá preparado, não vai. Não vai, né? Não. É difícil. E me diz como é que a Dani está hoje? Graças a Deus eu estou curada. Estou curada depois de todo esse tratamento, de ter passado por a radioterapia, né? Que eu também fiz radioterapia. 2 cirurgias, agora eu estou curada. Logo estarei de alta médica. Eu gostaria, Dani, antes da gente finalizar, como a gente está de tempo, Fabi? Tem tempo? Você fez todo o seu tratamento, né? E você falou que foi particular, né? Sim. Você tinha um convênio. E eu imagino que você tenha se deparado com pessoas, né? Que não tiveram a mesma oportunidade que você. Né? E eu tenho certeza que nós vamos ter aí pessoas do outro lado da tela que ou estão nos assistindo ou provavelmente vão nos assistir depois, né? Através do canal YouTube ou do Facebook. Como foi isso? Você teve fez laços de amizades e encontrou pessoas também que estavam vulneráveis e que não tiveram a mesma oportunidade, a mesma condição. Como que foi isso? Então, nesse caminho, as pessoas meio que vão usando você como escudo, assim, ou até mesmo como apoio, né, pelo que você está passando. E eu conheci pessoas que estavam em tratamento pelo SUS, infelizmente, que o processo é muito longo. Para você conseguir um exame, demora uma eternidade. E, infelizmente, o câncer é uma doença que não pode esperar. Eu mesmo tomava uma vacina que um dia passou, eu estava sentada no sofá e passou no jornal que o medicamento estava em falta. E aí, como que faz? Então, eu acompanhei uma pessoa bem de perto, que é irmã de um amigo meu, que ela estava com essa dificuldade de tratar e, infelizmente, ela veio a óbito, porque ela não teve um tratamento adequado, no tempo certo, né? Tudo foi aguardando, você tem que esperar, e, infelizmente, ela veio a óbito. E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Que não sabem como se tratar, buscar o caminho para se tratar. E isso é uma coisa que eu quero poder ajudar as pessoas a fazer daqui pra frente, sabe? Ser referência, né? Você já passou por esse processo, você sabe o caminho, né? Você sabe o caminho e nós, mulheres, nós precisamos de referência, de pessoas que possam nos orientar, né? Eu trabalho numa clínica junto com meu esposo há 10 anos já que nós temos a clínica. E é muito difícil, sabe, Dani, a gente entregar o resultado, né? O meu marido, a formação dele ele é radiologista, ele que faz toda essa parte de imagem, né? E às vezes muito jovens, né, mulheres ainda muito novas, chegam porque apalparam como você e de repente perceberam, né, que estava diferente, estava mais inchado, um nódulozinho, vai para o SUS, né? Olha lá, 1 mês, 2 meses, aí resolve fazer uma ultrassom particular, mamografia e ultrassom. Infelizmente, às vezes, é BIRADS 5, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas tem BIRADS 1, 2, 3. Existe um grau, né? Um grau, né? Interessante, depois a gente vai estar colocando aí para vocês o tipo de câncer. 1, 2, 3, a partir do 4, 5, 6, 5 3 para frente já pode preocupar. A gente já tem que, já é um alerta, né? Sim. E é importante que as mulheres elas se toquem, né? Sim. Façam mesmo no banho, embora seja a nossa vida, seja corrida, né? Não é fácil, a gente tem tripla jornada que eu sempre falo, mas é importante, mulheres, porque quanto vale uma vida, Dani? Não tem preço, Não né? tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E quando a gente fala de Outubro Rosa, que é um mês, né, de prevenção tão forte, né, contra o câncer de mama, mas na verdade, todos os meses. Sim. É importante a gente ter a consciência que isso é todo dia, né? Dia. É claro que em outubro
intensifica mais, né? Foi instaurado que, tipo, a gente vai cuidar disso, vai falar disso nesse mês. Mas é um assunto que a gente precisa tratar todos os dias, né? Ninguém fica com câncer só em outubro. Ou descobre o câncer em outubro. É que nem novembro, né? Novembro agora é azul, né? É o azul, mês da prevenção contra câncer de próstata, né? Mas assim, todos os meses a gente tem que ter esse cuidado, né? Cuidado com o nosso corpo, com nossa saúde, porque ela é única, né? E ela não tem preço. Não tem preço e a gente depende dela para fazer qualquer outra coisa, né? Seja para trabalhar, seja para cuidar de filho. Então, se a gente não cuidar, não se amar, porque isso é uma questão, né? De amor, né? Amor. É amor. E não vai dar certo. Né? Bem, como nós estamos de tempo, estamos no limite, como que tá? No limite? Então tá. Eu vou agradecer. Nossa, Dani, que bate-papo gostoso, papo maravilhoso, tá? Eu agradeço a presença, agradeço o esclarecimento, né? Que, assim, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão aí do outro lado que realmente estão passando pela mesma situação e outras que falta mesmo orientação, né? Eu acho que isso é importante, nós somos mulheres, nós temos essa referência, né? Então é importante isso. E finalizando, se você tem alguma coisinha para finalizar. Eu queria agradecer, claro, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso. E também quero me colocar à disposição das mulheres, das pessoas, para quem quiser acompanhar a nossa página, o diarosa.vale do Ribeira. Vai ser um evento que nós vamos fazer no dia 26 de outubro, esse mês agora, que a gente vai falar sobre a conscientização do câncer de mama. E a gente vai continuar com esse projeto durante todo o ano, por meio de um site, levando informação, fazendo uma rede de apoio para quem precisa. Nossa, isso é muito importante. Nós agradecemos, nós, do Vale do Ribeira, nós agradecemos. Sim. Eu acho que a gente merece isso, nós merecemos, nós precisamos e nós merecemos. Agradecer mais uma vez vocês que ficaram até agora com a gente aí, meia hora, né? E também dar um recadinho que amanhã, eu e o meu marido, o Nilson Takeuchi, nós estaremos na rádio falando também desse mês, né, falando sobre o câncer de mama. O Nilson, meu esposo, ele é especialista, né, em diagnóstico por imagem, e ele vai estar batendo papo aí, né, falando um pouquinho da importância da prevenção, da importância de se tocar, como é que você vai buscar, enfim, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto, tá? Amanhã, às 11 horas, na 99 FM, se Deus quiser, tá? Gente, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E semana que vem, mais uma live surpresa, tá? Um beijão a todos e fiquem com Deus. Beijo, meu amor.